Saúde a todos com a paz do Senhor. Podeis assentar, irmãos, por favor. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por essa maravilhosa oportunidade que me concede poder estar aqui de volta na cidade de Quatro Marcos, para juntos nós estarmos meditando na palavra do Senhor. É para mim sempre honroso estar aqui juntamente com o pastor José Pinheiro, porque eu estava ouvindo ele aqui e lembrando, aquele ditado que diz que quem já foi sempre o pastor José Pinheiro é para mim um pai, e esses conselhos que ele estava dando aqui agora há pouco são os conselhos que nós ouvimos desde criança, praticamente, e desde quando iniciamos cooperar no ministério, nós sempre ouvimos o pastor José Pinheiro. Me lembro que eu comecei a participar das reuniões de obreiros em Jauru, o pastor José Pinheiro. Eu tinha 15 anos, 14 para 15 anos, quando comecei a participar das reuniões de obreiros em Jauru, e o pastor José Pinheiro era um dos palestrantes quase que mensal, na reunião de obreiro. Mas dou graças ao Senhor, que é assim como ele acabou de dizer: quem ouve e procura se submeter aos conselhos, que não são conselhos de homens, mas são conselhos da palavra de Deus, no fim termina sendo bem sucedido. Eu não me arrependo nem um pouco de tudo quanto aprendi e de tudo quanto procurei pôr em prática, ouvindo do pastor José Pinheiro e dos demais obreiros ali do nosso campo, pastor Joaquim, e outros mais. Pastor José Pinheiro é o homem, eu sempre digo, é o homem que Deus levantou para acreditar na chamada ministerial que o Senhor tinha na minha vida e na vida de outros mais, como o exemplo do pastor Sinomar e outros mais, Foi o homem que nos viu ainda na adolescência e percebeu a chamada de Deus, a vocação de Deus em nossa vida, e investiu nos seus sábios conselhos a nós. Então, pastor José Pinheiro, com certeza, assim como Deus tem abonado todo o trabalho prestado anteriormente, com certeza Ele vai continuar avalizando todo o trabalho que o Senhor está projetando, E aos irmãos, obreiros e cooperadores, não sinta uma ameaça o que ele falou aqui, que se continuar em Quatro Marcos, no próximo ano ele vai cobrar um pouco mais. Não sinta isso como uma ameaça. Saibamos todos nós que a preocupação dele é sempre para o nosso bem, como seus obreiros e cooperadores. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Irmãos, eu poderia continuar falando da minha satisfação poder estar aqui, revendo a irmã Penha, que foi para nós uma mãe, e a todos os filhos do pastor Pinheiro como irmãos, Nós crescemos juntos, um pouco na frente de alguns, mas empatado com outros, e o Senhor Deus nos deu sempre uma comunhão muito grande. Eu nunca esqueço dos nossos momentos de pipoca, lá em Figueirópolis. Pastor Zé Pinheiro quase consumia o milho pipoca do mercado todo, por causa de nós lá, comendo pipoca e desfrutando da comunhão e aprendendo um tanto mais da palavra do Senhor. Irmãos, eu quero nesta noite estar compartilhando com os irmãos o que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Estaremos fazendo uma reflexão nessa noite sobre esse assunto, o tribunal de Cristo. Segunda de Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Diz assim o texto: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver
feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Amém? Agradeço a Deus pela vida de todos os obreiros que a gente já conhece, né? E os cooperadores que a gente está tendo às vezes o primeiro contato. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Irmãos, nosso assunto, minha proposta é falar sobre o tribunal de Cristo. Esse texto que acabamos de ler, Paulo, o apóstolo, fala do tribunal de Cristo e diz que todos nós teremos que comparecer diante dele. É bem verdade que atualmente pouco se fala sobre o tribunal de Cristo. De vez em quando alguém fala do juízo final, o trono branco. Mas do tribunal de Cristo, às vezes nem sempre falamos ou pensamos, refletimos. E há algum tempo atrás eu comecei a pensar sobre o tribunal de Cristo, e isso para mim foi muito bom. E toda vez que tenho a oportunidade de compartilhar esse assunto, eu percebo que eu consigo colocar um pouquinho de preocupação na mente e no coração daqueles que me ouvem, por meio da palavra, é claro, né? Porque o tribunal de Cristo é algo que para mim eu passei a tratar com muito respeito, porque no tribunal de Cristo não vai chegar lá no tribunal de Cristo nenhum ímpio, pecador, injusto que perdeu a salvação. Não, o tribunal de Cristo é para os fiéis que forem salvos. Uma vez perdoados em Cristo, como Paulo escreveu aos Romanos, agora não resta mais nenhuma condenação. Então quero que os irmãos tenham em mente o seguinte: o tribunal de Cristo não servirá para a nossa condenação, porque em Cristo não resta mais nenhuma condenação. Mas no tribunal de Cristo será julgado o que o apóstolo disse aqui: será julgado tudo que tivermos feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Aí parei para pensar nisso e fiquei tremendo aqui, porque eu pensei o seguinte: depois que acontecer o arrebatamento da igreja e nós nos encontrarmos no tribunal de Cristo, é possível, tomara que não seja eu o primeiro a ser julgado, mas eu fiquei pensando que quando o primeiro a sentar na cadeira para ser julgado, e nós estivermos assistindo ao julgamento, nós vamos desejar com muito, mesmo do fundo do coração, poder voltar à terra pelo menos uma hora, para consertar o que fizemos errado aqui, ou o que deixamos de fazer. Então, uma vez lá, não teremos chances de voltar aqui, para rever nossos conceitos, rever nossas atitudes e rever o nosso trabalho. Nós estamos todos empenhados na causa de Cristo. Nossa missão é fazer a obra de Deus. E tudo que nós fizermos, tudo, absolutamente, o que nós fizermos por meio do corpo, será julgado no tribunal de Cristo. Só quero vos lembrar, não para condenação, mas para galardão ou perca dele, para sermos galardoados ou para perdermos o galardão, seremos julgados no tribunal de Cristo. Então, partindo desse pressuposto aí, eu quero estar refletindo com os irmãos. Meu objetivo é refletir sobre quando será o tribunal de Cristo, quando é que vai acontecer esse julgamento, quem e o que será julgado, e por último, quais as recompensas que teremos lá, que alcançaremos lá. Pelo menos essas três coisas nós estaremos procurando focar durante essa breve meditação. Peço antecipadamente vossa compreensão, porque nós não teremos tempo aqui hoje para esgotarmos o assunto. Minha proposta é apenas dar uma pincelada e deixar você pensando um pouco mais, e depois você pode continuar pensando, amém? Se depois quiser
as referências anotadas, que possivelmente nosso tempo não dará nem para citar todas elas, eu poderei estar passando meu esboço aqui para alguém aí estar distribuindo. Vou fazer isso, né? Se quiserem, fique à vontade. Muito bem. Esse texto na Nova Versão Internacional diz assim: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Que então todos nós vamos receber uma recompensa, quer seja a obra boa ou má, vamos receber uma recompensa por essa obra. Porque meio no geral, a gente pensa assim, a tendência é pensarmos assim: bom, o que eu fizer de bem para a obra de Deus, eu vou ter recompensa. O que eu não fizer, eu não vou receber nada. Claro que vai. Esse foi o susto que eu tive, esse foi o medo que eu tive, porque se eu fosse receber galardão, recompensa, simplesmente pelo bem que eu fizer à obra de Deus e para o seu reino, estava bom. Mas o negócio é que o mal que eu fizer, por essa causa, eu também vou receber a recompensa. É isso que Paulo está tratando aqui, para receber de acordo com tudo que tiver feito, ou bem ou mal. Amém? A gente pensa assim porque no normal, na vida comum, física e material, a gente só é agradecido por alguém, né, quando a gente faz algum favor a alguém. Você nunca diz muito obrigado para alguém que não te fez nada. Na vida comum é assim. Mas se alguém te fez alguma coisa, você diz muito obrigado. Muito obrigado. É assim ou não é? Mas se você estiver sentado em um local qualquer e eu passar por perto, eu não digo a você muito obrigado porque você está sentado aí. Só digo muito obrigado quando você faz para mim alguma coisa. Acho que não é só porque eu sou tão mal criado assim, né? Acho que isso é meio comum, né? É meio comum. No tribunal de Cristo vamos então ver que é diferente. Nós vamos receber recompensa de ambos os lados. Nossa verdade central diz o seguinte: Jesus quer intensamente nos galardoar, e Ele se apraz nisso. No entanto, sua grande vontade em nos recompensar não impedirá que o seu maravilhoso juízo seja aplicado com toda retidão e justiça sobre cada um de seus servos fiéis e obedientes. A justiça dele não será malograda por causa do seu amor e por causa do prazer que ele tem em abençoar. Jesus é abençoador, tem prazer em recompensar, mas esse amor e esse prazer que ele tem, de maneira alguma vai torcer sua justiça, e então lá seremos julgados diante dele, e toda justiça vai comparecer naquele dia diante do tribunal. Bom, o texto então nos mostra que no tribunal de Cristo nós teremos que comparecer para um acerto de contas, para uma prestação de contas. E comparecer significa, é uma palavra grega que significa tornar conhecido, aberto ou publicamente. Comparecer diante do tribunal de Cristo, logo, significa que diante do tribunal de Cristo nós iremos revelar, não nós, Ele irá revelar diante de todos, não só da igreja de Quatro Marcos, e nem do estado de Mato Grosso e só do Brasil, ou só dos países que nós conhecemos, não, a igreja de todos os tempos. E eu fico pensando que lá vão estar aqueles servos fiéis, como exemplo dos apóstolos que fizeram a obra de Deus lá no comecinho. E por certo eles vão estar pensando assim: eu só quero ver como é que os crentes do século 21 fizeram a obra de Deus. Nós vamos estar lá para sermos julgados paralelamente
para sermos recompensados paralelamente. Esse julgamento vai ser um julgamento então que publicará as nossas obras para todos os tempos. Os salvos de todos os tempos receberão então essa publicação das nossas obras. Vamos então correr um pouquinho aqui e vamos mais diretamente ao assunto. O tribunal de Cristo é um assunto escatológico, ou seja, é uma doutrina bíblica que ainda está para acontecer. Nós temos um profundo conhecimento através da palavra de como será o tribunal de Cristo, porém, o tribunal de Cristo é algo para o futuro, e esse futuro é após o arrebatamento da igreja. Quando se dará o tribunal de Cristo? Após o arrebatamento da igreja. O tribunal de Cristo não acontecerá antes disso. Temos várias referências, como por exemplo Lucas 14, 13 e 14, 1 de Coríntios 4 e 5, 2 de Timóteo 4, 8, 1 de Pedro 5, 4, Apocalipse 22, 12. Esses textos nos mostram que o tribunal de Cristo irá acontecer após o arrebatamento da igreja. E esse após o arrebatamento da igreja é um após logo de imediato. A primeira coisa que acontecerá nos ares após o arrebatamento da igreja será o julgamento dos salvos, julgamento das obras dos salvos. Após o julgamento das obras, festa das bodas do Cordeiro. Após as bodas do Cordeiro, implantação do milênio e reino eterno com Cristo. Amém? Então, quando vai acontecer o tribunal, fica posto então dessa forma: o julgamento da igreja será logo de imediato o arrebatamento. Quem é que será o juiz naquele dia? Cristo. Jesus é o juiz naquele dia. 2 de Timóteo 4:8, João 5:22, Atos 17:31 nos mostra que a ele foi dado o poder de julgar, e ele vai julgar não somente os ímpios, mas nesse caso as nossas obras. Serão julgados todos. Nós já lemos aí na carta de Paulo aos Coríntios 5:10. Agora vamos dar uma olhadinha em Romanos 14. Romanos 14, 10, parte B. Vamos ver aqui o que diz esse texto. Romanos 14, 10, a parte B. Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Então, veja que essa questão aqui, todos, ela não é uma questão que ocorre uma vez só no texto bíblico. Não, ela é uma expressão que está no ensinamento apostólico, como por exemplo em Eclesiastes. Vamos dar uma olhadinha em Eclesiastes, parece-me que capítulo 12 de Eclesiastes, versículo 14: porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. E essa expressão de Salomão no livro de Eclesiastes é uma expressão que indica a justiça, o juízo de Deus sobre todos os homens, quer sejam eles salvos e justos ou ímpios e injustos. Então o Senhor vai julgar a todos, e nesse caso os salvos, todos eles serão julgados, tanto aquele que julga como aquele que é julgado. Lá na carta aos Romanos, capítulo 14, que lemos agora há pouco, no versículo 10, a parte A do versículo 10, nos mostra isso, que tanto aquele que é julgado como aquele que julga, ambos serão julgados. O texto diz: mas tu,
por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo. Então lá no tribunal vai ser julgado todos. Eu costumo dizer que não precisamos levar peso, mágoa, ressentimento de ninguém que fizer julgamento a nosso respeito. Quando alguém julgar você, não tenha problemas com isso, porque há um Deus no céu que está vendo tudo e conhece tudo, e Ele vai julgar, tanto eu quanto aquele que está me julgando. Amém? Não há porquê procurarmos revidar. Eu acho feio e horrível o que acontece no mundo hoje, quando as pessoas usam, por exemplo, os programas de rádio, programa de televisão e a internet para fazerem suas justificativas diante de alguma acusação. Isso é feio demais para quem é servo de Deus e faz a obra do Senhor. Nós não temos tempo a perder prestando esclarecimento e querendo provar com palavras que não somos quem disseram que somos e que somos quem nós dizemos que somos. Nossas palavras não vão convencer. As pessoas podem até assistir o nosso vídeo, podem até assistir o programa, ouvir através do rádio, mas elas não vão acreditar, não vão. Então é perca de tempo o que a gente vê acontecendo no mundo hoje. Nós éramos para estar fazendo muito mais para o reino de Cristo com todos esses recursos que há, mas acontece que os programas televisionados, radiofônicos e através do meio da internet, por meio da internet, as pessoas não pregam mais o Evangelho, fazem defesas pessoais, veementemente, querem se defender. Lá no tribunal nós vamos ver em que vai dar isso, né? Então, lá será julgado tanto o que julga quanto aquele que está sendo julgado, tanto que despreza como aquele que é desprezado. Temos um conselho no versículo 13, vamos dar uma olhadinha. Assim que não julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Esse é um conselho. Vamos deixar de julgar, não vamos tentar por tropeço ou escândalo, porque isso tudo vai sair no tribunal. Então será julgada a obra boa e a obra má. Por que será que o julgamento do crente é algo sério, uma vez que após esse julgamento ele não vai correr risco de ir para o inferno? Alguém pode pensar: não, pastor, mas se eu não for para o inferno, não tem problema. Será que não tem problema? Será que não há problema mesmo? É necessário levarmos a sério esse julgamento. Por quê? Vamos lá. Porque esse julgamento inclui a possibilidade de ganho ou de perda. Quem aqui gosta de tomar prejuízo? Quem aqui é amante do prejuízo? Chega em casa e faz uma festa no dia que toma um prejuízo. Tem ninguém assim não? Então, se cuide então, porque no tribunal de Cristo corre risco, nós corremos risco todo dia de tomar prejuízo no tribunal de Cristo. Vamos dar uma olhadinha nisso, para os irmãos não saírem daqui pensando assim: será que aquilo que o pastor falou tem alguma coisa a ver? Vamos dar uma olhadinha rápida em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 15. Se alguém encontrar antes de mim, me ajude por favor, para a gente ganhar tempo. Diz assim: se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Essa expressão detrimento, ela inclui um significado bem interessante, que é prejuízo vergonhoso. Prejuízo vergonhoso. Alguém vai sofrer, Paulo escrevendo aqui, disse que alguém vai sofrer esse prejuízo vergonhoso lá no tribunal de Cristo.
2 João, versículo 8, também tem uma palavra interessante. Vamos dar uma olhadinha rápida aí. 2 João, versículo 8, diz assim: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão. Então aqui começa o problema, que eu quero pontuar aqui com os irmãos. Olha, João escreveu dizendo que olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado, mas recebamos o inteiro galardão. Subentende-se então que naquele dia, muitas pessoas tomarão prejuízo. Por quê? Porque terão ganhado muito, mas vão receber uma metade, um pedaço do galardão. Ah, pastor, então Deus é injusto. A pessoa fez tanto e na hora do galardão vai receber só um pedaço. Não, Deus não é injusto. Nós vamos ver aqui mais adiante que Deus não é injusto. Agora, nós é que cometemos bobagem, nós é que caímos nessa. Deus não é injusto. Então João está dizendo: olhai por vós mesmos. Não fica reparando a vida dos outros, não. Olha por vós, olha por você mesmo, para que recebamos um inteiro galardão, para que não percamos o que temos ganhado e recebamos um inteiro galardão. Imagine o tamanho do prejuízo quando você tiver ganhado um tanto e receber um pouquinho só. Porque lá no tribunal de Cristo é mais ou menos assim. Não será simplesmente separado as obras más das obras boas. Eu comparo esse julgamento como a balança de pratos, que já não é comum mais nos nossos dias, mas acredito que pelo menos na história a gente conhece. A balança de pratos é posto o peso e o contrapeso, o peso e o contrapeso, de maneira que nesse caso das obras, uma obra má que nós fizermos engole uma boa. Cada vez que nós fizermos uma obra má diante do tribunal de Cristo, não vai ser só mais uma obra má, vai ser menos uma obra boa. E aí a gente fica no passo do caranguejo, vai e volta, ganha e perde. Estão me entendendo, gente? Estão me entendendo? A gente fica nisso aí, vai e volta, ganha e perde, enriquece e empobrece. É sério isso ou não? O que você acha? É sério? É sério. E nós estamos caminhando para lá. Só se você desistir de ir para o céu, preferir ir para o inferno. Mas se você não desistir de ir para o céu, nós estamos caminhando para lá, para o tribunal de Cristo. Todos nós aqui estamos caminhando para chegar no tribunal. Não sei quantos de vocês já foram em algum lugar assim, um pouco de suspeita e tal, né? Eu nunca enfrentei tribunal, mas uma vez tentei um visto. E aí quando chegava a hora, quando eu ia aproximando pela senha, pelo número da senha, eu sabia que estava aproximando minha vez de ser chamado. E quando estava aproximando minha vez de ser chamado no guichê, aí você dá aquele calafrio, procura se controlar, mas o calafrio vem de novo, aí você finge que está tudo bem, mas lá por dentro está gelado. Nós estamos caminhando para o tribunal, e é melhor que levemos a sério hoje, porque depois do arrebatamento, aí só julgamento, aí não tem como nós retratarmos nenhum assunto mais. Vamos correr nós. Corremos risco de sermos envergonhados. 1 João 2:28. 1 João 2:28.
E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, isso é, no arrebatamento, quando ele vier, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Essa confusão da qual João fala aqui, eu posso subentendê-la em duas formas: confundido em pensar que está apto para subir no arrebatamento enquanto não está. Eu pensava que eu estava preparado e não está. E em segundo plano, eu pensava que eu tinha galardão e não tenho. Então ser confundido por ele na sua vinda é mais ou menos assim, é mais ou menos isso, é pensar que é ou que tem enquanto não é ou não tem. Vamos correr um pouco mais. O que será revelado no tribunal? Bom, dependendo do que será revelado no tribunal de Cristo, não vai ter muito problemas. Não vai ter muito problema, não. Tudo bem, pode contar, né? Tal coisa pode contar. Mas e se ele contar aquilo que você não queria que ninguém soubesse? Vamos ver o que é que vai ser contado lá, o que é que vai ser posto em prato limpo, né? Toda obra, lemos lá em Eclesiastes, toda obra que está encoberta, quer seja boa, quer seja má, de um plano estão as obras. O pastor Zé Pinheiro falou há pouco aqui, as obras que você, meu irmão, como um cooperador, como um obreiro da obra de Deus, faz, e ninguém vê que você fez, e o pastor não consegue te dar os parabéns ou te agradecer de público, porque o que você fez é algo bastante secreto, e é algo que ele talvez, por não ser uma coisa que todos estão vendo, aí o pastor talvez assim, não, deixa o irmão continuar fazendo esse trabalho, porque a recompensa vem de Deus, que o pastor já está ciente disso. Aí o irmão que está fazendo o trabalho, que nunca recebe os parabéns porque fez, nunca é citado o seu nome porque fez o trabalho, às vezes fica intrigado, mas lá no tribunal de Cristo esse trabalho vai aparecer. Glória a Deus. No tribunal de Cristo vai aparecer. Glória a Deus. E aí lá a gente recebe galardão. Mas aquele outro trabalho que a gente faz, que todo mundo vê que foi feito, e aí, porque todo mundo viu que foi feito, o pastor não tem jeito, ele tem que chegar aqui, tem que falar: irmão, eu quero agradecer a irmã fulano, irmão fulano de tal, porque prestou um trabalho assim. Aí lá no tribunal, alguém vai ficar assim esperando: aquele trabalho que eu fiz, até os irmãos reconheceram o que eu fiz, agora cadê o galardão? Cadê o galardão? Não tem galardão no céu? Não tem, porque o galardão você recebeu aqui. Esse galardão você já recebeu, então lá não tem mais o que receber. Já recebeu, é só isso mesmo. Parabéns pelo trabalho e tal, isso aí é o galardão, já foi. Ai. Bom, vamos correr um pouquinho mais, né? A palavra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, onde fala do comparecer ante o tribunal de Cristo, eu já falei e repito, é comparecer publicamente, em público. Então, lembre-se, as obras feitas em secreto serão postas em público naquele dia. O que? Mas o irmão fez isso? Eu não sabia que ele fazia isso, mas glória a Deus porque ele fez. Olha lá o tamanho do galardão dele, olha lá a coroa dele ou dela. Aí todo mundo vai assustar: puxa vida, eu não sabia que o irmão fulano, a irmã fulano era tão dedicado na obra de Deus assim. Mas do outro lado, tem obrinhas que estão encobertas também, que ninguém sabe que foi feito, que são obrinhas do lado mal. São obrinhas do lado mal, ninguém também sabe que foi feito, mas ele sabe. Aí quando brotar uma dessa, ai, todo aquilo que
tudo aquilo que já tinha sido feito, agora vai murchando outra vez. Dá para você sentir um pouquinho aí, enquanto falo, a sensação de como será lá no tribunal de Cristo? Mais ou menos como na apuração de votos, quando um candidato está assim, ó, um passando o outro, vai para uma região, aquele abre uma urna lá, que ele tira mais voto, aí abre uma urna no outro lugar, tira mais voto, ele vai e vem, assim serão as nossas emoções diante do tribunal, porque aí do outro lado as obrazinhas lá, né, mal feitas, vão aparecer em público também. Aí talvez você comece a entender por que muita gente vai ser envergonhado lá, porque tem coisa que a gente não gostaria, irmão Marcelo, que ninguém absolutamente viesse saber um dia. Agora, todos ficarem sabendo de uma vez só, que vergonha, que vergonha. Dá para entender por que tem muita gente que vai passar vergonha lá? E eu fico com a cara queimando aqui já enquanto falo, porque eu não sei, nem lembro, né, de tantas obras que eu já fiz, males feitas, mas lá vão vir à tona. Meu Deus do céu, só a graça de Deus, né? Por exemplo, Marcos 4:22, nossos atos secretos, aquilo que a pessoa faz que ninguém sabe, é o que eu já falei, né? Mas Romanos 2,16 fala dos nossos segredos também. Opa, aí já vai um pouco mais longe, né? Fala dos nossos segredos, porque segredo é o seguinte: tem segredo que a gente conta para a família, tem outros segredos que a gente conta para os amigos, mas tem segredo que a gente conta só para os melhores amigos, tem segredo que a gente conta só para o melhor amigo, e tem segredo que a gente não fala para ninguém, e lá vai ser posto em público todos os nossos segredos, até aquele que nós nunca contamos nem para o melhor amigo, porque, né, ficamos achando que ele podia suspeitar alguma coisa, até isso vai aparecer lá. Nosso caráter, Romanos 2, 5-11, nossas palavras, Mateus 12, 36, 37, nossas atitudes, nossas boas obras, nossos motivos, nossa falta de amor, nosso trabalho e ministério, nossa fidelidade ou infidelidade, e as oportunidades e o conhecimento que tivemos, tudo isso será julgado lá. Eu estou correndo aqui porque é como falei, né? Eu quero dar uma pinceladinha e depois vocês vão pensar. Nossas oportunidades, vamos falar um pouquinho nisso aqui, só para terem uma noção da seriedade que tem o tribunal de Cristo. Serão julgadas nossas oportunidades. Bom, vamos ver agora o que você teve a oportunidade de fazer e fez, e o que você teve a oportunidade de fazer e não fez, e o que você teve a oportunidade de fazer e fez mais ou menos. As nossas oportunidades serão julgadas lá. Ah, mas então eu estou tranquilo que o pastor não me dá oportunidade. E desde quando que a gente precisa só da oportunidade do pastor para fazer a obra de Deus? A gente é sempre assim, querem ver só? Um dia, Jesus chamou Pedro, depois da pesca maravilhosa, falou para ele: Pedro, de agora em diante, diga comigo assim todos, de agora em diante, você será pescador de homens. Você observou aí, enquanto você falou junto comigo, você observou a partir de que momento que Jesus contava com Pedro como ganhador de almas? A partir de quando? Do chamado. Porque Jesus disse: de agora em diante. Mas aí Pedro ficou esperando a oportunidade.
Você não encontra Pedro pregando o Evangelho antes do Pentecostes. Pedro não pregou antes do Pentecostes. Mas Jesus disse para ele: é de agora em diante, Pedro, vai, prega, você está com a palavra, está com a oportunidade. E Pedro esperando. Ah, mas ninguém me deu o microfone ainda, né? Como é que eu prego? Ninguém me deu o microfone, eu não estou no púlpito, a multidão não ajuntou ainda. Ainda bem que Pedro conseguiu tirar os atrasos, né? Porque no primeiro dia que ele pregou, quase 3.000 pessoas aceitaram a Jesus. Mas Pedro não foi de imediato fazer o que o Senhor lhe ordenou que fizesse, lhe disse que faria. Então o tempo que nós engolimos, pensando assim: não, eu tenho um projeto para a obra de Deus, mas está na hora ainda não, vai chegar o momento certo. Olha, eu quero te deixar ciente de uma coisa: existe tempo certo para o trabalho que a gente faz ser reconhecido no ministério. Existe tempo certo, mas não confunda tempo certo de reconhecimento ministerial por tempo certo de fazer a obra. Amém, irmãos? Está claro isso? Porque o tempo de fazer a obra, que dia que é o tempo de fazer a obra? Paulo mandou Timóteo pregar e insistir todo dia que tivesse marcado na agenda. É assim? Há tempo ou fora de tempo? Há tempo ou fora de tempo? Se você for pegar essa palavra no sentido literal dela, você vê que Paulo parece que pirou, porque nós vivemos dentro do tempo. Não existe nenhum segundo fora do tempo. E como é que Paulo manda pregar a tempo e fora do tempo? No sentido literal, Paulo, mas o que ele está dizendo é tempo no sentido de uma oportunidade propícia ou não. Se a oportunidade estiver propícia, opa, maravilha, pregue, ensine, insista, é o tempo. Mas se a oportunidade não for propícia, pregue a si mesmo. E aí então as oportunidades serão julgadas. O conhecimento que tivemos aqui também será julgado. Um dia, enquanto eu falava nisso, um presbítero exclamou de lá e disse: ah, pastor, então seria melhor que a gente tivesse morrido enquanto novo convertido, que a gente sabia pouca coisa. Eu falei: verdade, mas o senhor não quis morrer logo. Então agora, aí, desafio para cima. Você não quer viver? Então desafio. Você não quer viver mais para fazer bastante para a obra de Deus? Então, desafio. O conhecimento que nós tivermos, foi por isso mesmo que Tiago escreveu: ô gente, não dá bobeira não. Eu estou parafraseando, né? Ô gente, não dê bobeira não. Nem não queira ser mestre. Ninguém de vós queira ser mestre. Tiago falou isso, porque esse vai ser julgado com um duro juízo. Está aí. O nosso conhecimento será julgado. Você sabia? Não, Senhor, não sabia. Aí eu me lembro da irmã Divina, esposa do pastor Adão. Quando a gente fala uma coisa que é esquisito para ela, é meio estranho, ela fala assim: nunca vi falar. Eu nunca vi falar nisso. Então, se nunca viu falar, parabéns para você. Mas se você ouviu falar, gente, bem-aventurado aquele que não pôde vir hoje, né? Porque a partir de hoje, vocês que estão aqui, todos os que estão aqui, todos nós diante do tribunal de Cristo, eu ouvi falar uma vezinha só, mas ouvi. Então não tem mais desculpas. Muito bem, vamos correr mais. Como serão julgadas as más ações dos crentes arrependidos?
Essa pode ser uma pergunta. Você pode ter questionado: pastor, mas se nós não vamos ser condenados, para que é que Deus vai julgar as nossas obras? Mas, para que é? E como essas obras serão julgadas? O texto que nós lemos lá, para pontapé, 2 Coríntios 5, 10, diz que o Senhor vai julgar todas as obras, não é isso? Tudo que tivermos feito por meio do corpo. Então eu quero deixar posto também que entendamos uma coisa: tem muita gente por aí confuso, achando que vai receber galardão pelo dom que ela tem. Irmãos, não esqueça, o que você fizer pela obra de Deus, por causa do dom que Deus te deu, isso não conta como galardão, hein? Pode tirar o cavalinho da chuva, se você estiver pensando nisso, porque tem gente por aí que prega, pastor Pinheiro, aí diz assim: hoje mais tantas pedras na minha coroa, porque eu ganhei tantas almas, eu fiz não sei o que e tal. Engano, não é por aí. Dom é dom, meu filho. O dom é de quem? É de Deus. São ferramentas dele. Se ele me dá uma ferramenta e eu trabalhar com essa ferramenta, eu fiz por quê? Porque ele me deu a ferramenta. Vai fazer com a unha só para você ver se faz? Não faz. Então olha, o que nós fizermos pela obra de Deus, por causa de um dom que ele nos deu, não gera galardão, meu irmão. O que gera galardão é o que eu fizer por meio do corpo, bem ou mal. Tem muita gente por aí achando que não tem nada a ver o comportamento por meio do corpo. Quando entra, pastor Pinheiro, para o lado dos usos e costumes, por exemplo, aí as pessoas não querem saber de usos e costumes, porque não tem a ver, isso não tem a ver com a salvação. Eu só quero ver no tribunal de Cristo. Não conta nada para ninguém não, viu? Não conta nada para ninguém não. No tribunal de Cristo nós vamos ficar sabendo se compensou ou não compensou fazermos por meio do corpo alguma coisa, alguma renúncia. Lá nós vamos descobrir se compensa ou não compensa. Aleluia. Tem gente por aí que vai animar mais, viu? Vai animar mais. Opa, então vai dar certo. Porque desse jeito, se o que nós fizermos por meio de dom gerasse galardão, dessa forma Deus seria injusto. Como assim? Olha, Deus seria injusto me chamando para o ministério, me dando uma vocação ministerial, me colocando com várias oportunidades de falar diante de um número bastante grande de pessoas, enquanto outro irmão não tem nem coragem de vir na frente falar nada. Verdade ou não é? Deus seria injusto ou não seria com aquele que não tem coragem de vir aqui falar? Seria injusto. Mas isso não entra, meu irmão. Diante de Deus, para galardão, esse negócio que nós fazemos aqui, como pastores, ensinadores, pregadores e tal, esse negócio de obra de Deus que nós fazemos aqui, para galardão, sabe o que é que pode valer lá um pouco? Pode pesar um pouquinho? Nossa fidelidade. Se formos fiéis, pastor Pinheiro, nesse dom, aí a fidelidade pode até obter uma recompensa, mas o nosso trabalho aqui, não, porque isso foi feito por meio do dom, da vocação. Amém? Está claro isso, irmãos? Então nós vamos receber o que fizermos por meio do corpo. Nesse caso, será julgado os nossos pecados praticados. Ah, pastor, aí não, isso aí é heresia. Jesus já perdoou os nossos pecados. Isso aí é heresia. Vamos ver se é, ué. Vamos ver se é, não apavore agora ainda não. Vamos ver se é heresia. Vamos ver o que é que a Bíblia diz sobre isso, né?
O pecador, vamos lá para Provérbios, capítulo 28 de Provérbios. Esse eu quero que alguém leia para mim aí. Provérbios 28, 13. Alcançará a misericórdia. E nesse caso, alcançará a misericórdia para não cair na condenação. Eu já citei e vamos assegurar nisso. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esse pecado cometido foi perdoado e está perdoado e esquecido, e não mais nos acusará e nos condenará. Agora, alcançar a misericórdia é algo interessante, a gente precisa pensar nisso. Misericórdia, quando eu falo nisso, para ilustrar melhor, facilitar mais, eu gosto de comparar a graça e a misericórdia como uma ponte. Uma ponte, eu acho fácil, não sei se é para mim, né, ou para quem me ouve também, entender isso. A graça e a misericórdia de Deus são como uma ponte que transpõe um abismo. A graça é o centro da ponte, onde não corre perigo. A misericórdia, a tábua da beirada da ponte. Enquanto você vive na graça de Deus, você está mais longe do perigo. Mas quando você precisa da misericórdia, você está na beira do perigo. A misericórdia, nesse caso, é o último fio que nós temos para agarrar, para escaparmos da condenação do inferno. Então, por isso, é bom a gente fazer uma revisão de conceitos e esquecer esse negócio de, oh meu Deus, tenha misericórdia de mim, porque tem gente que pede misericórdia a vida inteira e vive só no aperto, porque ele gosta de viver na tabuinha da beirada, pastor Zé. Ele vive no aperto a vida inteira, porque a vida dele é dizer, Deus tem misericórdia, vai viver na misericórdia. Mas Paulo entendeu algo diferente, né? Quando Paulo pedia a misericórdia, lá quando queria a cura, tem misericórdia de mim, Senhor, me cura desse mal. Jesus disse, a minha graça te basta. Aí você encontra Paulo de vez em quando dizendo assim, porque eu, diferente de muitos hoje tem muitos que dizem assim, eu pela misericórdia de Deus, eu sou diácono, presbítero, sou pastor, sou cantor, pela misericórdia, né? É isso. Mas Paulo dizia o contrário, ele dizia assim, eu pela graça de Deus sou o que sou, pela graça, porque ele aprendeu, ele entendeu esse mistério da graça. Então misericórdia, para entender esse conceito, é bom nós lembrarmos de Abacuque, o profeta. Abacuque estava na sua demanda com Deus, ele estava fazendo uma reflexão filosófica e chamou Deus então para refletir, e para ali e responder suas indagações. No meio de tanta confusão que ele teve, Abacuque no fim foi convencido que Deus estava certo. Aí quando ele se convence que Deus tinha razões e estava certo, aí ele resolve orar, e ele ora assim, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, faça conhecida a obra que o Senhor faz em secreto, e quando o Senhor ficar com raiva, eu estou parafraseando, vocês conhecem o texto, e quando o Senhor ficar com raiva, lembra-te da misericórdia. Deu para entender? Misericórdia é o momento que Deus está cuspindo fogo de raiva. Aí quando ele está enfesado, com raiva, ele não pode vingar agora, ele tem misericórdia. Entenderam? Porque a Bíblia diz que há um dia que ele vai vingar a ira dele. O profeta Jeremias também endossa o assunto quando ele disse assim, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos todos os dias. Todos os dias. Então misericórdia é coisa que Deus dá para nós
pensando assim no sentido material físico, ele tem um tiro de canhão, mas aí, como ele não pode disparar agora, ele vai e lança um fiozinho de misericórdia. Se vire aí com esse fiozinho aí. Aí nós temos que agarrar pelo fio para nos escapar. E nesse caso, quem confessa e deixa, alcança o fiozinho da misericórdia. Oh, aleluia! Quem confessa e deixa não cai no inferno, alcança o fiozinho da misericórdia. E por aí vamos. Aleluia! Bendito seja o nome do nosso Senhor. Agora, as nossas más ações, das quais nós já arrependemos, das quais nós fomos perdoados, elas serão julgadas. Vamos lá para 1 de Coríntios capítulo 3. Se alguém encontrar antes de mim, por favor, me ajude. 1 de Coríntios, capítulo de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 15. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios 3 e 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Olha aí, se as obras de alguém se queimar, ele sofrerá detrimento, todavia será salvo, como pelo fogo, como alguém que escapa do incêndio, pelo fiozinho da misericórdia. O que ele fez termina em fogo. Por aqui estão as nossas obras. Não vamos nos equivocar. Eu pretendo não ser mal interpretado, né? E pretendo não trazer confusão na mente dos irmãos. Mas entendamos uma coisa: não vamos nos enganar. As nossas obras, elas são combustível que nós ajuntamos. Se você quiser desenhar isso em sua imaginação como um pedaço de lenha, pensemos em um pedaço de lenha. Os nossos pecados, as nossas más ações, são comparadas não vamos pensar um pedaço de lenha não, porque vai dar uma caíra muito grande, né? Vamos pensar em um graveto. Um graveto ainda vai dar um volume grande. Vamos pensar numa fagulha do pó do marceneiro, né? Mas se você juntar um monte do pó da marcenaria, dependendo do tamanho do volume, dá muito fogo, é ou não é? Eu não sei se é da época de alguém aqui. Nós morávamos aqui em Quatro Marcos quando ainda era criança. Meu pai trabalhava para o Alceu da marcenaria, e uma serraria, me parece que a dele mesmo tinha queimado aqui embaixo aqui. Não sei se alguém se lembra. O senhor se lembra, né, irmão? A serraria pegou fogo, queimou, acabou tudo, destruiu tudo. E eles construíram a serraria em outro lugar, foram trabalhar e por lá ficou os escombros, né, da antiga serraria. Anos depois, eu era bem criança, não me lembro se era 3 ou era 4 ou era mais anos. Nós fomos, meu pai, não lembro se ganhou um terreno dele ou comprou um terreno dele, construiu a casa e fomos morar na região que era pátio da serraria. E um dia eu mais o Cessé brincando, correndo ali pelo meio do mato, por ali afora, ele pisou num lugar lá, pastor Pinheiro, queimou o pé. Tinha fogo lá, de anos, naquele monte de pó que tinha, aqueles montes de pó velho queimando, As nossas obras são combustíveis que nós ajuntamos. No caso do salvo, graças a Deus que esse combustível não atinge a alma, atinge as obras. E aí, dependendo do tanto de combustível, queima as obras todas, fica só cinza, acaba tudo que nós fizemos de bem, porque o que fizemos de mal, as labaredas do que fizermos de mal, consome tudo que fizermos de bem. Aí Paulo diz: todavia será salvo como pelo fogo. E lá, para quem for condenado, você já sabe que o montante de combustível vai servir para queimar, para incendiar durante a eternidade, onde o fogo não apaga, o bicho não morre.
Aqui no caso do crente, essas chamas não alcançam a alma, consome as obras e leva o galardão, mas nós somos salvos, né? Agora, precisamos repensar, porque serão levados em contas quanto à recompensa. Entendamos isso: nossos pecados, nossas más ações não nos prejudicará para a salvação quando arrependemos e confessamos, alcançamos a misericórdia, estamos salvos. Todavia, elas serão levadas em conta para a recompensa. Vamos então para o texto bíblico de Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos 23 ao 25. Se alguém encontrar, pode ler, por favor. Colossenses 3, 23 ao 25. Diz assim: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Pronto. Paulo está tratando, irmão Nilson, de galardão, não é de condenação infernal. Ele está tratando de galardão. E aí diz: quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer. Então essa expressão de Paulo, ela nos dá suporte para crermos que no tribunal de Cristo as nossas más ações serão cobradas. E aí é o que eu falei: uma boa ação é consumida pela chama de uma má ação. E aí nós vamos e voltamos, vamos e voltamos o tempo todo do nosso julgamento. O agravo diz respeito ao nosso relacionamento no lar, na igreja, no trabalho, na sociedade, enfim. Tem gente por aí, veja como as coisas são sérias. Tem gente por aí que diz assim: não, eu sou assim mesmo, eu tenho estupim curto. Rapaz, pois se por aí tiver alguém escutando, me ouvindo agora, né, que tem um estupim curto, pelo amor de Deus, compre o estupim de onde precisar e engate nesse aí, faça dele o mais comprido do mundo. Senão, no tribunal de Cristo, nós vamos correr risco de passar uma vergonha muito grande por causa do estupim curto. Viram como é sério? Eu só sei, isso é meu temperamento. Quando eu vejo, eu já falei: olha, tomemos cuidado, porque se você com esse seu estupim conseguir agravar alguém, naquele dia do tribunal, meu irmão, o agravo volta. O agravo volta. E precisamos ter cuidado nisso. Ah, não, mas eu sou bem educado, ninguém por aí reclama de mim. Mas e lá em casa, a esposa e os filhos, o que eles dizem? Nós estamos em reunião de obreiro, pastor Zé, não tem problema falar não, né? Não há problema, porque o obreiro precisa ser exemplo, né? E temos uma turma de obreiros novos aí, né, que estão começando a família agora, né, precisam ver isso. E a esposa e os filhos? Eu costumo dizer que em casa a gente é bem cru. Era o lugar que era para a gente ser mais educado do mundo, mas por incrível que pareça, é o lugar que nós demonstramos menos educação possível. É verdade. Querem só uma dicasinha para você refletir? Quando a gente encontra alguém que a gente nunca